pelas palavras exageradas, mas tudo bem. Bom, então eu agradeço o comitê científico pelo convite, né, em especial o Roberto, pela oportunidade de falar para uma plateia tão jovem aí, né? Não que eu seja velho, mas certamente mais velho que vocês. E então é um prazer aí falar para o pessoal aqui da iniciação científica. Bom, hoje eu vou tentar contar um pouquinho a história da solução da conjectura de Poincare, que era considerado um dos problemas mais importantes da matemática, que foi proposto há muito tempo atrás pelo Poincare, né, no começo do século passado, e, para surpresa de todos, foi resolvido alguns anos atrás pelo matemático russo Grisha Perelman, em 2003, com uma demonstração que combina geometria e análise de equações diferenciais. Então não vou ser técnico aqui, vou tentar passar o espírito da demonstração sem entrar muito em tecnicalidades. Ok? Muito bem. Bom, então deixa eu só... Então o título da palestra é Fluxos Geométricos e a conjectura de Poincare. Então, para motivar, a conjectura de Poincare é um problema que nasceu na topologia, né? E na topologia, um dos objetos principais do estudo dos topólogos são os que matemáticos chamam de variedades, que são superfícies em dimensões possivelmente mais altas. Então, deixa eu só começar aqui, que a gente está interessado, então, em estudar o que a gente chama de N variedades. Eu vou, intuitivamente, são espaços n-dimensionais, que tem a seguinte propriedade: é um espaço que pode ter dimensão 34, algum número assim, mas ele tem a propriedade de que em torno de cada um de seus pontos você pode colocar um sistema de coordenadas, né, que vem aqui do Rn. Então, cada ponto aqui está associado a um conjunto de n números reais, e a quantidade de coordenadas que você precisa para especificar um ponto do espaço é chamada de dimensão. Nesse caso aqui é o número n. Então, em dimensão 1, as variedades são as curvas, né, que a gente conhece bem. Dimensão 2 são as superfícies, mas a gente não precisa parar em dimensão 2. Pode continuar e pensar nesses espaços em dimensões mais altas. Então, o objetivo um dos grandes objetivos da topologia é tentar entender esses espaços, as propriedades essenciais desses espaços. Então, o mais simples é começar com dimensão baixa, né? Então, por exemplo, se a gente começa com dimensão 1, isso de fato é um exercício canônico aí de um curso de topologia diferencial, perguntar quais são as variedades de dimensão 1. Bom, uma variedade de dimensão 1 tem que ser um espaço que, em torno de cada um de seus pontos, é parametrizado por um intervalo da reta. Então, é mais ou menos intuitivo que duas coisas podem acontecer, né? Você pode continuar com o intervalo aqui para sempre, e esse é o exemplo do conjunto dos reais, ou você pode vir com seus intervalos aqui e, de repente, pode voltar para o ponto inicial. Esse é o exemplo do círculo. A gente denota como S1. E, de fato, é um teorema que essas são as duas únicas variedades diferenciáveis do ponto de vista da topologia. Quer dizer, em topologia, você diz que dois espaços são equivalentes ou homeomorfos, né, se existe uma bijeção entre os espaços que preserva a noção de vizinhança. Essa é a definição de equivalência em topologia. Então, as únicas duas variedades de dimensão 1 são essas aqui. E, para essa palestra, o círculo é especialmente interessante porque ele é a única variedade de dimensão 1 que é fechada. Uma linguagem um pouco mais técnica é um conjunto compacto, que a gente chama, né? Ou seja, sequências lá dentro têm subsequências convergentes. Então, a única variedade de dimensão 1 fechada é o círculo. Muito bem. Então, não tem muita graça, né? O que acontece, então, em dimensão 2?
Bom, em dimensão 2, há um teorema clássico de topologia, que é o teorema da classificação das superfícies compactas, que resolve completamente o problema, as fechadas. Né? Existe uma lista delas, de tal maneira que qualquer uma é equivalente a um elemento da lista. A lista começa com a esfera, né? S2, que é o exemplo mais simples. Depois você pode acrescentar buracos. Então o próximo exemplo aqui é o exemplo do toro, que tem um buraco aqui. E aí você acrescenta mais um buraco, você tem o bitoro. E assim por diante. Bom, aqui, essa não é a lista completa, porque cada superfície dessas aqui vem com uma superfície associada que é não orientável. Né? Você sabe que o símbolo do ímpar é aquela faixa de Möbius, quer dizer, tem uma outra lista de superfícies, que são as superfícies que contêm faixas de Möbius. Eu não vou desenhar essas aqui, vou desenhar só as que são orientáveis. Muito bem, então esse aqui é o chamado bitoro. O número de buracos é o que se chama de gênero, né? Então no caso o gênero do bitoro é 2, o gênero do toro é 1, da esfera é 0. E essa é uma resposta completamente satisfatória. Quer dizer, você tem uma lista e encontrou todas as superfícies fechadas. Então, essa aqui são todas as superfícies. Superfície aqui eu quero dizer, na nossa linguagem aqui, uma 2 variedade. Todas as superfícies fechadas. E aqui eu só desenhei as orientáveis. Né? Muito bem. Então, dimensão 2 também o objetivo está resolvido. Bom, dessas superfícies aqui, a esfera S2 ela se destaca porque ela tem uma propriedade especial. Eu vou chamar de, quando eu disser laço, eu vou estar me referindo a uma curva fechada sobre a superfície. Vocês podem pensar, por exemplo, num elástico aqui, né? Um elástico colocado aqui em cima da superfície. Essas curvas fechadas eu vou chamar de laços para efeitos dessa palestra. E acontece que todo laço da esfera é trivial no seguinte sentido, né? Todos eles podem ser deformados continuamente num ponto. Qualquer configuração que você colocar no seu laço, sempre existe uma deformação contínua desse laço que traz o laço para um ponto. Nesse caso, eu vou dizer que todos os laços são triviais. É fácil, é intuitivo aqui, né, ver na figura que no toro, se você pegar o laço que faz aqui e depois volta por baixo, esse laço é não trivial. Não tem nenhuma maneira contínua de trazer esse laço para um ponto. Mesma coisa aqui no bitoro. Tem esse aqui também. Então, essas superfícies têm laços não triviais. A única em que todos os laços são triviais é a esfera S2. Isso é o que o termo técnico para essa propriedade é simplesmente conexa. Se diz que a variedade é simplesmente conexa quando todos os laços são triviais. Todos os laços são triviais. E como vocês podem ver pela figura, em dimensão 2 a esfera é a única que tem essa propriedade. Muito bem. Quando você vai então para a dimensão 3, quer dizer, o sonho seria que a gente conseguisse desenhar, ou pelo menos construir, né, uma lista com a propriedade que toda variedade de dimensão 3 fosse equivalente a um dos elementos da lista. Esse seria o sonho. Mas acontece que, infelizmente, ou talvez felizmente, porque torna mais rico o problema, as coisas complicam em dimensão mais alta. Né? Você tem uma variedade maior de variedades. Bom, de qualquer maneira, isso era um assunto que interessava o Poincaré já no começo do século passado. E ele não sabia, então, desenhar a lista, mas ele fez uma conjectura. Ele disse que, bom, essa propriedade de que a esfera é a única superfície simplesmente conexa, né, em dimensão 2, deveria ser verdade também em dimensão 3. Então isso ficou conhecido como conjectura de Poincaré. Conjectura muito antiga, 1904. Então ele conjecturou que a esfera
S3, né, é a única aqui, módulo equivalência, né, módulo no sentido de topologia. É a única variedade. Deixa eu colocar um 3 aqui. É a única 3 variedade fechada e simplesmente conexa. Ou seja, a única variedade de dimensão 3 em que todos os laços são triviais, fechada, é a esfera S3. Bom, vocês podem perguntar, talvez, o que é a esfera S3? Bom, a esfera S2 você pode olhar como o conjunto dos pontos que tem distância 1 da origem, né, no espaço tridimensional. Então você pode definir a esfera S3 como conjunto dos pontos do espaço quadridimensional, R4, que distam 1 da origem. A soma dos quadrados dá 1. Essa é a definição mais simples da esfera de dimensão 3. É claro que você pode colocar várias coordenadas e falar de esferas de dimensões mais altas. Muito bem, essa é a conjectura de topologia. A priori, nada a ver com a geometria, ou muito menos com equações diferenciais. Bom, só um pouquinho falar um pouquinho da história desse problema. De fato, depois, esse é um problema que desafiou muitos matemáticos, né, durante muito tempo, muitos topólogos, muitas demonstrações erradas, inclusive, né? Mas o interessante é que essa conjectura tem versões análogas para dimensões mais altas, que essencialmente dizem, bom, uma propriedade dessas de você deformar coisas, a gente chama de propriedade de homotopia. E essa ideia de caracterizar a esfera pelas suas propriedades de homotopia pode ser estendida para dimensões mais altas. Isso é o que o pessoal chama de conjectura de Poincaré em dimensões mais altas. E, de fato, para dimensões maiores ou iguais a 5, essa versão da conjectura de Poincaré foi resolvida pelo Ismail na década de 60. Segundo ele, nas praias de Copacabana. Né? Resolveu o caso n maior igual a 5. O caso n igual a 4 foi resolvido. Ganhou a medalha Fields, especialmente por isso. Depois o Friedman, na década de 80, resolveu o caso de dimensão 4, também ganhou a medalha Fields. E ficou faltando o caso tridimensional, que de certa forma é surpreendente, né? Você esperaria que dimensões mais altas fosse mais complicado, mas acabou que o único caso que ficou em aberto desde 1904 é esse caso aqui de dimensão 3. Como eu falei, foi muito surpreendente, então, quando o matemático russo Grisha Perelman, em 2003, resolveu a conjectura. Ou seja, ele provou que a conjectura de Poincaré é verdadeira. E para isso ele usou, como eu comentei no início da palestra, usou uma combinação de ideias de geometria com técnicas de equações diferenciais. E daí vem o termo fluxos geométricos. Ele, para resolver a conjectura, usou um fluxo geométrico, que havia sido introduzido, vou falar disso daqui a pouco. Ele usou um fluxo geométrico que tinha sido introduzido pelo Hamilton em 1982. O Perelman estava trabalhando em completo isolamento, né? Ele estava totalmente fora da comunidade, estava trabalhando na Rússia e ninguém sabia que ele estava trabalhando nisso daqui. A conjectura de Poincaré, na virada do ano 2000, né, para promover a matemática, o Instituto Clay resolveu escolher 7 problemas considerados centrais para o desenvolvimento da matemática e oferecer um prêmio a cada um deles, um prêmio de $1 milhão. Então, a conjectura de Poincaré era um dos 7 problemas do milênio do Instituto Clay. O que o pessoal do Instituto Clay não esperava é que 3 anos depois ia aparecer a solução, né? Eles achavam que ia demorar um pouquinho mais.
Muito bem, o Perelman resolveu esse problema. Em 2006, ganhou a medalha Fields, mas recusou, né, não compareceu à cerimônia. E esse ano ele foi oferecido o prêmio de $1 milhão para ele, mas ele também recusou. Então, Perelman é um sujeito atípico, digamos assim. Bom, muito bem. Então, é dessa história aqui que eu quero falar, né? Falar de como que o Perelman conseguiu resolver essa conjectura usando geometria e análise. Bom, para isso eu preciso falar um pouquinho de geometria. Preciso falar um pouquinho de geometria para a gente ter a linguagem aqui para continuar na palestra. Então, em geometria, o invariante mais fundamental da geometria é chamada curvatura. Né? Então, deixa eu pegar alguns minutos aqui para revisar um pouco desse conceito. O que é a curvatura? Deixa eu falar também que assim, o Perelman colocou, em 2013, ele colocou 3 artigos na internet, né, com a solução, artigos bem concisos, né, e muitas vezes com detalhes, né, detalhes faltando. Não que ele não soubesse, mas ele tem um estilo bastante conciso de escrever. E um dos requisitos para que o prêmio de $1 milhão fosse dado era que ele publicasse esses artigos. Mas ele também se recusou a publicar. Ele colocou os artigos na internet e deixou lá. Bom, depois disso, vários grupos começaram a trabalhar de maneira relativamente independente, e hoje já há um consenso de que a demonstração está correta. Então, esses grupos acabaram escrevendo, né, livros enormes. Vocês podem encontrar aqui na biblioteca alguns desses livros, explicando com detalhes a demonstração. Então, o Instituto Clay considerou que esses livros contam como publicação e, por isso, ofereceu o prêmio para eles. Bom, de qualquer maneira, sobram 6 problemas, hein? Vocês que são jovens, vocês podem trabalhar aí. Então, vou voltar aqui. Então, curvatura, né? Seguindo essa ideia aqui da topologia, a gente começa com dimensão mais baixa. Então, isso aqui vocês já devem estar cansados de saber. Vou só lembrar aqui que se a gente tem uma curva plana no R2, né, que é a situação mais simples possível, uma curva aqui chamada alfa de S. Em geral, é sempre conveniente andar a curva com velocidade constante igual a 1, né? Ou seja, o vetor velocidade tem comprimento 1 em todos os pontos. E aí, para cada vetor velocidade aqui, alfa' de S, a gente pode medir o ângulo que esse vetor faz, θ de S, com o eixo horizontal, esse ângulo θ aqui, e a curvatura nada mais é, que vou chamar aqui de K de S, do que a derivada desse ângulo com respeito ao comprimento de arco da curva. Então, a curvatura mede a taxa de variação do ângulo. Bom, isso é muito intuitivo, né? Porque, por exemplo, em primeiro lugar, se vocês olham para uma reta, vai ter curvatura 0, porque o ângulo é constante. Né? Um círculo tem curvatura constante, porque o ângulo varia com velocidade constante nesse caso aqui. Né? De fato, um círculo de raio R tem curvatura 1 sobre R em todos os pontos. E também, se vocês pensarem um pouco no exemplo da elipse, né? Uma elipse bem achatada aqui, vocês vão ver que a curvatura nesse ponto aqui é bem maior, né, do que a curvatura aqui. Isso porque o ângulo está variando mais rapidamente. E a outra propriedade importante dessa curvatura é que ela vem com sinal. Né? Vocês imaginam que uma curva faz isso aqui, né, andando assim? Nessa região aqui o ângulo vai estar crescendo, a curvatura é positiva, mas aqui em cima o ângulo está diminuindo, né? Tem curvatura negativa. Então, a curvatura pode mudar de sinal ao longo da curva. Essa é a curvatura de curvas planas. Bom, rapidamente agora a gente pode passar para a dimensão 2. E a ideia é sempre tentar reduzir ao caso que a gente já conhecia, que a gente já sabia o que era curvatura. Então, em dimensão 2, se vocês imaginarem uma superfície, digamos, vou desenhar assim, S de dimensão 2 contida no espaço tridimensional, o que se faz é o seguinte:
eu vou cortar essa curva ao longo de planos, né? E cada interseção dessas vai me dar, naturalmente, uma curva plana, que vem com uma curvatura. Então, o que você faz é, você escolhe aqui o vetor perpendicular à superfície, de comprimento 1, pega qualquer vetor V tangente à superfície e corta a superfície com o plano gerado pelo normal e pelo V. Isso vai dar uma curva plana, alfa. Plana contida nesse plano aqui, gerado pelo N e pelo V. Então, você define como a curvatura na direção V, né? A definição é simplesmente, isso aqui é a curvatura de alfa. Vou chamar de alfa V. Alfa V, digamos que esse seja o ponto P, é simplesmente a curvatura de alfa V em P. Então, a ideia agora é que a curvatura vai depender da direção, né? Para cada direção você tem uma seção plana, tem uma curva plana e tem uma curvatura. Então, você tem um conjunto de números, né? Que é, a princípio, um pouquinho complicado. Mas o que você faz é, você pega a menor delas, menor curvatura. Depois você chama de K2 a maior curvatura. Vocês provavelmente já devem ter visto isso num curso de geometria diferencial. E aí tem duas noções clássicas. Uma é chamada curvatura média, né? Que é simplesmente a média dessas curvaturas. Curvatura média. E a outra, que é mais importante para essa palestra, é a chamada curvatura de Gauss, que é o produto. Curvatura de Gauss. Bom, por que ela é mais importante para essa palestra? Porque o Gauss, na época dele, fez uma descoberta importantíssima, né? Esse número aqui, essa curvatura de Gauss, está sendo definida usando essas seções planas. Então, você está usando o espaço R3. Mas ele mostrou, no chamado teorema egrégio, ele mostrou que essa curvatura de Gauss é o que a gente chama de conceito intrínseco. Ou seja, em outras palavras, a gente não precisa do espaço. A curvatura de Gauss pode ser calculada fazendo medidas sobre a superfície apenas. E isso, se vocês olharem a demonstração no curso de geometria diferencial, parece um pouco inocente, né? Ele pega a curvatura de Gauss, que tem uma certa expressão, manipula, tem uns cancelamentos, no final chega numa expressão que é intrínseca. Bom, parece um pouco inocente, mas de fato foi revolucionário, porque esse teorema fez com que os geômetras pudessem se livrar do espaço. Ou seja, agora a gente pode falar da superfície como objeto em si, e, portanto, esse resultado deu início, então, à chamada geometria abstrata, ou geometria intrínseca de variedades. Então, mais tarde isso foi tomado pelo Riemann, que, baseado nesse conceito, criou, né, a chamada geometria riemanniana, que depois foi usada pelo Perelman na solução. Então, deixa eu fazer uma revisão rápida aqui do que é isso. Bom, então, dimensão 1 a gente já fez, dimensão 2 também. O que acontece em dimensões mais altas? Então, em dimensões mais altas, o que se faz é o seguinte. Bom, primeiro, o que é uma geometria, né? Topologia eu já falei, né? A gente vai estudar as variedades. Bom, em geometria o que se faz é, você tem uma certa variedade, certo espaço aí, n-dimensional, onde essa dimensão pode ser eventualmente muito alta. Cada ponto P aqui, você tem um espaço tangente, que é o conjunto de todos os vetores tangentes à variedade naquele ponto. É um espaço vetorial de dimensão n. E aí o Riemann definiu, então, em homenagem a eles, a gente chama hoje de métrica riemanniana. Ou intuitivamente eu vou me referir a isso aqui como uma geometria. Uma definição de um produto escalar em cada um desses espaços tangentes. Então, para cada par de vetores tangentes U e V, em P, eu tenho uma noção, eu chamo de G de UV, um produto escalar de U e V. E esse produto escalar pode variar de ponto para ponto. Se a sua superfície está contida no R3, né, o plano tangente já tem um produto escalar, que é o produto escalar que vem do R3. Então, esse é um caso particular do que eu acabei de mencionar aqui. Então, geometria é isso, é dar um produto escalar para vetores tangentes. Isso te dá uma noção de norma, comprimento de vetor,
por sua vez, dá uma noção de comprimento de curvas. Você pode, então, falar de geodésicas, pode calcular a área, volume. Enfim, a variedade deixou de ser, não é, um espaço abstrato para ter uma geometria concreta, uma vez dado esse G aqui. Então, isso é uma geometria. A pergunta, então, o que é uma curvatura? Eu vou definir rapidamente aqui para a gente poder continuar. A ideia também é muito simples. É usar o que a gente já sabe para a dimensão 2. Então, agora, nesse espaço aqui, ele pode ter dimensão muito alta. Mas, dentro desse plano tangente aqui, o que você faz é você escolhe um plano. É difícil desenhar coisas de dimensões altas, né? Mas vamos imaginar que sigma está contido no tangente e tem dimensão 2. Portanto, é um plano. E aí você olha para um disco pequeno aqui em torno da origem. E a ideia é que para cada direção dessa saindo da origem, né, isso vai dar um vetor tangente na superfície, na variedade, você anda naquela direção ao longo da geodésica. Então, ao fazer esse processo, esse disco aqui vai ser mandado numa superfície pequenininha aqui, onde cada direção dessa tangente aqui está sendo mandada na geodésica que sai daquele ponto com aquele vetor velocidade. Essa superfície passa pelo ponto P, que é o ponto base, e a gente pode chamar ela de S sigma, porque ela depende do plano que você escolheu, e tem dimensão 2. Então a ideia é que você define então a curvatura, e aí é o que a gente chama de seccional, num curso de geometria riemanniana. A curvatura do plano sigma é simplesmente, por definição, a curvatura da superfície. É a curvatura de Gauss de S sigma em P. Essa curvatura de Gauss que a gente tinha provado que ela só depende de quantidades intrínsecas. A curvatura média não dá para fazer assim, porque ela depende, mas a de Gauss não. Então, para cada plano, né, contido nesse espaço grande aí, você tem uma superfíciezinha que vem com uma curvatura de Gauss. Então, a curvatura agora depende dos planos, que pode variar, né? Podem variar. Então, esse é um objeto complicado. Para cada plano, você tem uma curvatura, né? Em particular, você tem, nesse desenho aqui, uma superfície assim tem curvatura positiva, né? Porque as duas curvaturas estão apontando para o mesmo lado, o produto da positiva. Mas uma superfície tipo cela assim, vai ter curvatura negativa, porque as concavidades estão em sentidos contrários. Num espaço de dimensão alta, no mesmo ponto, você pode ter uma superfície de curvatura positiva e uma de negativa, dependendo do plano que você escolher. Então, é uma situação interessante, mas um pouquinho mais complicada. E aí o que você faz é o seguinte, para simplificar esse objeto aqui, e isso é importante para a palestra, a gente define a curvatura de Hit, que é muito simples. Você pega um vetor V qualquer, contido no espaço tangente, digamos de norma 1, e aí você completa esse vetor a uma base ortonormal, certo? E define então, definição, né? Curvatura de Hit, assim, como sendo a soma de todas as curvaturas seccionais dos planos gerados por V e por cada um dos elementos da base. Ou seja, a soma das curvaturas dos planos gerados por V e EI, onde I varia de 1 a N menos 1. Ok? Então, cada vetor V agora vai ter uma curvatura, que é essa soma, né, de curvaturas. E o interessante disso daqui é que esse objeto tem a mesma natureza que a métrica riemanniana. Ou seja, é uma forma quadrática, depende de duas entradas. E isso vai ser fundamental, porque o fluxo geométrico que a gente vai discutir aqui em alguns minutos vai fazer uso dessa propriedade. Então, isso aqui é uma coisa muito complicada, algebricamente, mas a curvatura de Hit é muito mais simples, ela é uma forma bilinear, ou uma forma quadrática, e pode ser comparada com a métrica. Bom, só para mencionar aqui, você pode fazer mais uma soma. Você chega na curvatura escalar, você pega uma base ortonormal, dessa vez é completa, vai até EN, né, e define a curvatura escalar como sendo a soma dos hits.
onde o I agora varia de 1 a n. Então essas são as 3 noções clássicas de curvatura em geometria riemanniana. Muito bem, agora a gente já tem a linguagem, né? E o interessante então é que, lembrem que no caso de curvas planas, o círculo, né? Esse círculo é possível mostrar, é um exercício fácil que provavelmente vocês sabem fazer, que o círculo, né, é a única curva que tem curvatura constante positiva, né, porque a reta tem curvatura zero. Então ela é a única que tem curvatura constante. E em geometria riemanniana, você não demora muito a aprender que existe um resultado parecido para dimensões mais altas. A única variedade, então, que tem a propriedade que todas as curvaturas de todos os planos possíveis são, digamos, iguais a 1 para normalizar, é a esfera que vocês conhecem, aquela que tem distância 1 para a origem. Então, esse é o ponto de partida da estratégia. A única módulo identificações. O ponto de partida, e aí onde entra a geometria, né? É que se você tem, a geometria entra aqui, né? Se você tem, isso é um resultado clássico que não é muito difícil de provar, uma variedade fechada. Simplesmente conexa. Quer dizer, ela tem a propriedade que todos os laços são triviais. E se todas as curvaturas de todos os planos possíveis são iguais a 1, então essa variedade é isométrica, ou seja, tem a mesma geometria, aquela esfera tradicional de raio 1 contida no Rn mais 1. Então, o único modelo de geometria de curvatura 1 é o modelo esférico. Ok? Bom, e por que esse é o ponto de partida? Lembrem então que a conjectura de Poincaré dizia que qualquer variedade fechada, dimensão 3, simplesmente conexa, tinha que ser equivalente à esfera do ponto de vista da topologia. Então agora, a gente pode elaborar a seguinte estratégia. Bom, a gente parte então de uma variedade M3, dimensão 3, fechada, simplesmente conexa, ou seja, todos os laços são triviais. Eu não sei ainda que variedade é essa, que espaço é esse. O meu objetivo é mostrar que é uma esfera. Então a estratégia é muito simples. Ela pode assumir várias geometrias possíveis, né? Mas o que a gente quer então agora é encontrar uma geometria. Geometria aqui é a métrica riemanniana, G, nessa variedade, que tenha curvatura constante igual a 1. Se você conseguir encontrar uma geometria de curvatura constante 1, a geometria diz que essa geometria tem que ser a geometria da esfera de esfera tradicional. Em particular, o espaço é uma esfera. Então, você não sabia que o espaço era uma esfera, mas a geometria te permite reconhecer, né, que o espaço é de fato uma esfera. Muito bem. Então, agora nós podemos entrar nos fluxos geométricos. A questão agora é como construir geometrias de curvatura 1. Essa é a questão, né? Como é que o Perelman conseguiu fazer isso? Bom, a inspiração, né, de tentar encontrar geometrias de curvatura constante vem da equação do calor, que em geral eu menciono na palestra desse tipo. Bom, a equação de calor a gente aprende no curso de física, né, ou mesmo na graduação. Imagine que vocês têm uma distribuição de temperatura, né? Temperatura. Digamos que eu chame a temperatura de F, numa barra, por exemplo, aqui, né? E aí você deixa o tempo passar. A gente sabe que essa temperatura vai evoluir de acordo com essa equação aqui, né? Digamos que essa aqui seja a direção x. A taxa de variação da temperatura no tempo é dada pela segunda derivada de F na direção espacial. E intuitivamente a gente sabe da física que a tendência é o calor se distribuir, né? Você começa com umas regiões mais quentes que outras, mas o calor vai se distribuir. E a ideia é que com o tempo passando,
a distribuição de temperatura vai se aproximar cada vez mais de uma distribuição de temperatura constante. Essa é a ideia que vem da física, de fato se formaliza e pode provar isso matematicamente. E você pode ver isso também de maneira intuitiva, né? Que se você olha aqui, por exemplo, para um ponto onde a temperatura assume um valor máximo, a segunda derivada vai ser negativa, essa temperatura vai diminuir, né? Num ponto onde a temperatura é mínima, a segunda derivada é positiva, significa que a temperatura aumenta. Então, intuitivamente, você já espera que a temperatura se uniformize com o tempo. Essa é a inspiração. Então, qual é a proposta? A proposta é, bom, a gente quer encontrar geometria de curvatura constante. Então, a ideia é, bom, isso aqui é um fluxo que evolui a temperatura. Por que não encontrar um fluxo que evolua a geometria da variedade? De início, eu não sei que essa variedade é uma esfera, mas eu pego uma geometria qualquer, que pode ser bastante irregular, e a ideia é tentar construir um fluxo que, com o tempo, uniformize não a temperatura, mas a curvatura da variedade. Se eu conseguir mostrar que no final eu vou ter uma distribuição de curvatura constante, eu vou poder concluir que a variedade era uma esfera. Então, vocês podem ver aqui a combinação, né, da informação da geometria com a técnica aqui que vem das equações diferenciais. Muito bem, deixa eu dar um exemplo simples disso, antes de falar do fluxo que de fato foi usado pelo Perelman. Tem um exemplo simples aqui que é o chamado, bom, não tão simples, mas interessante, que é o chamado fluxo da curvatura, que é um fluxo para curvas planas. Bom, fluxos geométricos existem aos montes, né? É uma área que está muito em moda hoje em geometria diferencial, e tem vários outros fluxos que tem outros tipos de aplicações. Deixa eu mencionar isso aqui porque ele é bem simples de falar. A ideia aqui é a seguinte: você volta para aquele contexto de curvas planas, em R2, pega uma curva fechada qualquer, né, alfa de S aqui, e aí, em cada ponto dessa curva, bom, digamos que eu fixe de uma vez por todas um vetor perpendicular que aponte, digamos, aqui, né, no sentido anti-horário. E aí o que eu faço é, para cada ponto da curva, eu multiplico esse vetor normal pela curvatura. Né? Então aqui a curvatura vai ser positiva. Esse vetor que eu vou chamar de K-chapéu, que é a curvatura multiplicada pela normal, vai apontar para dentro. Quando vier para aqui, lembra que o ângulo decresce, a curvatura vai apontar para fora, né? Aqui ela aponta para dentro, aqui aponta para fora, e assim por diante, né? Aponta para fora. E aí você escreve a seguinte equação, que é o fluxo da curvatura. Você quer então evoluir a curva alfa com o tempo na direção do vetor K-chapéu, que é o chamado vetor curvatura. Então, se vocês olharem para a figura, né, a curva vai começar a se arrumar, né? Esse ponto aqui vai sair, aqui vai entrar um pouquinho, esse sai. E, de fato, você pode provar uma série de teoremas. Isso aqui foi muito estudado, foi quase completamente estudado inicialmente pelo Gauge, pelo Hamilton, depois pelo Grayson. O Gauge e o Hamilton provaram o caso de curvas convexas. Eles mostraram que se você começa com uma curva convexa, essa curva, por exemplo, imagine que você tem uma curva assim, né, convexa. Então a curvatura vai apontar para dentro em todos os pontos. Vai acontecer o que você espera, a curva vai começar a mover para dentro. Né? E observe que nesse desenho aqui, esse ponto onde a curvatura é mais alta, vai entrar para dentro com velocidade mais alta do que esses pontos onde a curvatura é menor. Então, intuitivamente, a gente vê que a curva vai arredondar. Né? E isso é um teorema. Qualquer curva convexa, se você evoluir com o tempo, ela vai contrair para um ponto, vai desaparecer num ponto, mas antes de desaparecer num ponto, ela vai ficar quase redonda. Certo? Esse foi o resultado do Gauge e do Hamilton. E o surpreendente é que o Grayson depois provou o resultado para qualquer curva.
qualquer curva fechada, sem autointerseções. Uma curva desse tipo aqui. O que vai acontecer é, se você acionar o relógio, né, e começar o fluxo aqui, a curva vai se arrumar, ela nunca vai se autointersectar, em algum momento ela vai ficar convexa, e a partir do momento que ela fica convexa, o Gage e o Hamilton assumem o trabalho e já mostram que vai para um ponto. Eu tenho uns filminhos aí para mostrar, você pode mostrar aqui, né? Você pode mostrar esse que está aí, o Starfish. Eu posso fazer aqui também. Esse é um exemplo de uma... É o exemplo da... Esse mouse aqui também. Queria só mostrar de novo. É o exemplo da estrela do mar, né? Ela começa com uma estrela... Só que tem que minimizar ali. Ela não era convexa, mas arredondou. Mais uma vez aí. Um outro exemplo interessante, deixa eu só ver lá, é o do... Esse que está embaixo, o Windy, que é uma curva um pouquinho mais complicada, vocês vão ver. Pode minimizar isso. Pode dar o... Começar de novo lá. Vamos só esperar ela acabar ali para ver qual é a configuração original. Bom, é isso que acontece. Ela nunca se auto-intersecta, fica convexa, depois que fica convexa ela vai para um ponto. Bom, no caso aqui eu tenho que comentar que você pode fazer o fluxo, mas você pode estar sempre normalizando para que a área fique constante. Tá? Então é a explicação de por que não está indo para um ponto. Né? Tá arredondando, mas você está sempre fazendo um zoom para que a área fique constante. Muito bem, então esses eram os exemplos que eu tinha que mostrar. E uma outra propriedade interessante desse fluxo aqui, para mostrar a força dele, é que o... Alguma pergunta aí? Não. Uma outra propriedade interessante é que qualquer curva... por exemplo, se você quer resolver o caso do círculo, é simples, né? É um exercício simples. Fazer o que vai acontecer com o círculo. Porque o círculo vai ser... Ele vai se manter sendo círculo, né? E a equação é uma EDO simples de resolver, né? É R'. O raio vai variar de acordo com menos 1 sobre R de T. Então, acho que vocês conseguem resolver essa EDO, né? A resposta vai dar que o raio ao quadrado de T vai ser o raio ao quadrado original menos 2T. Em particular, vocês podem ver que quando o T for igual ao que eu vou chamar de T grande, que vai ser o raio original ao quadrado sobre 2, né? O lado direito aqui dá 0, isso me diz que eu já cheguei no ponto. Então, o tempo que leva para chegar até um ponto, no caso do círculo, é um tempo finito. E, de fato, ele é o raio ao quadrado dividido por 2, o original. O interessante é que se você multiplica por π aqui, e divide por π também, né? Você não altera o resultado, π vezes o raio ao quadrado da origem é exatamente a área original, né? A área do círculo original, dividida por 2π. E o interessante é que isso é um teorema. Ou seja, o teorema é que, provado aí pelo Gage e pelo Hamilton, que o tempo que leva, vou chamar aqui de tempo maximal, que é o tempo que o fluxo leva para chegar num ponto, sempre é a área da área inicial dividida por 2π. Isso tem uma consequência interessante, que é a seguinte. Isso aqui não vou mostrar filminho não, vou fazer o desenho mesmo. Se você pega um disco, digamos, de raio 1, né? Por exemplo, chama esse disco de D. Você sabe que a área de D vai ser igual a π, né? Agora imagina que dentro desse disco você pega uma curva que dê, digamos, você faz assim. Esse é o chamado exemplo da cobra. Você vem aqui, aí depois digamos que você volte. Volta aqui, tem que fechar, né? Pega essa curva aqui. Como ela está contida no disco, a área delimitada por ela, que é essa região aqui, né? Tá certo isso? Não. Assim, né?
que é essa área aqui. Espero que esteja certa aí a área. Essa área aqui vai ser, a área laranja, vai ser no máximo π, né? Porque está dentro do disco. Em particular, e uma outra propriedade do fluxo é que se você pega uma curva fechada e coloca outra curva fechada dentro, né? E aciona o relógio para as duas, uma nunca toca a outra. Quer dizer, uma vai estar sempre contida dentro da outra. Nunca podem se tocar. Isso é o que os analistas chamam de princípio do máximo, para quem já ouviu falar nesse termo. Bom, então a observação é que esse disco aqui, esse círculo, né, a gente já viu que vai desaparecer na origem em tempo igual, quer dizer, o tempo do círculo, que eu estou representando com branco aqui, vai ser a área original, que era π, dividido por 2π. Isso me dá 1/2. Né? Vamos pensar nisso aqui como 30 segundos. Né? Bom, a curva laranja vai ter menos área. Então a conclusão é que o tempo que a curva laranja leva para se arrumar, né, ficar convexa e convergir para um ponto, vai ser no máximo 30 segundos. Bom, pode parecer não muito surpreendente, mas imagine que ao invés de 3 voltas, você dê 1 bilhão de voltas e depois volte. Né? Ainda vai ser no máximo 30 segundos. Então é um fluxo realmente impressionante. Ele arruma todas as curvas num tempo extraordinariamente rápido. A má notícia é que em dimensão mais alta as coisas são mais complicadas. De fato, acho que esse é o único, um dos únicos fluxos em que você tem uma convergência para qualquer dado inicial. Muito bem. Então, para a gente chegar aí no Perelman, só está faltando agora falar do fluxo que ele usou para resolver a conjectura de Poincaré. Esse é o chamado fluxo de Ritch. Fluxo de Ritch. Como eu falei no início, né, ele foi introduzido pelo Hamilton em 1982. E a equação é a seguinte: eu vou pegar uma geometria, ou seja, uma métrica riemanniana, e quero encontrar um fluxo que faça com que as curvaturas se uniformizem. Então, o Hamilton encontrou esse fluxo. O fluxo é o seguinte: a derivada da métrica, né, ou da geometria com o tempo, vai ser dada por menos 2 vezes, digamos aqui, g de t, a curvatura de Ritch de g de t. Deixa eu só escrever mais explicitamente. A geometria era um produto escalar, né? Então, se você aplica a 2 vetores, sei lá, VV, isso aqui vai ser menos 2 vezes curvatura de Ritch da g de t aplicada a esses 2 vetores. No fluxo das curvas planas, você evolui a curva pela curvatura, né? E os 2 objetos têm a mesma natureza, os 2 são vetores. No caso de geometrias, você quer colocar do lado direito algo que tem a mesma natureza da métrica riemanniana. E a vantagem do Ritch é exatamente essa, que ele tem, é uma forma quadrática. E é muito importante aqui o sinal menos. Para quem sabe um pouco de equação do calor, é muito mais difícil evoluir o calor para trás, né, no tempo. As coisas funcionam bem, as coisas melhoram para frente e pioram para trás. Então, o menos aqui é exatamente para que as coisas funcionem bem para frente. Esse é o chamado fluxo de Ritch, eu vou colocar entre aspas aqui, que é uma equação, uma espécie de equação do calor para métricas riemannianas. Aqui a gente tem que valorizar o trabalho do Hamilton, né? Porque o Hamilton dedicou toda a vida dele, ele é vivo ainda, né? Mas basicamente a tentar provar a conjectura de Poincaré com esse método, né? Não conseguiu finalizar, o Perelman que conseguiu, trazendo ideias extraordinárias para o assunto, mas o ponto aqui é que o Hamilton em 82 ele estava trabalhando em completo isolamento. De fato ele estava em Cornell na época, e o pessoal nessa época não dava muita bola para os fluxos geométricos, né? Tinha um exemplo de fluxo geométrico que veio antes desse, que é o fluxo de aplicações harmônicas da década de 60. Mas esse foi, de fato, o primeiro fluxo assim, que teve aplicações que você não conseguia fazer com outras técnicas. É o chamado fluxo de Ritch. Então, deixa eu resumir aqui o que o
a gente terminar. Comecei 40, né, Roberto? Então, o Hamilton provou uma série de coisas. Ele provou que você sempre pode começar o fluxo, o que não é trivial para equações diferenciais parciais, em geral. Para EDOs, a gente sempre resolve, né? Mas para equações diferenciais parciais, em muitas situações, é não trivial provar que a solução existe. Mas ele provou que sim, o fluxo sempre pode ser começado. E mostrou também que, aqui eu estou falando de dimensão 3, ele provou um resultado parecido com esse do Gage Hamilton. Né? O Gage e Hamilton tinham feito casos de curvas convexas. O que ele provou foi que se você começa com uma geometria... Agora a gente está em dimensão 3, tá? Então, em dimensão 3, isso que era para ser um círculo, na verdade, é uma esfera de dimensão 2. Né? Essa seção aqui. Se essa configuração, se essa geometria original tem hit positivo, por exemplo, se todas as curvaturas forem positivas, aquelas curvaturas dos planos, ele mostrou que isso aqui vai contrair para um ponto e que antes de chegar no ponto vai se tornar quase redondo, num sentido intrínseco, sem falar de espaço aqui. Ou seja, o fluxo de hit, aqui pelo fluxo de hit, né? Realmente funciona se você partir de uma geometria com curvaturas positivas. Então ficou o caso de uma geometria qualquer. Né? Porque lembre que a minha variedade, né, que era fechada e simplesmente conexa, eu não sei nada sobre ela praticamente. Então eu vou tomar uma geometria aleatória, mas essa geometria aleatória pode ser bastante irregular. Né? Não tem por que as curvaturas serem positivas. Então isso ainda não foi suficiente para provar a conjectura de Poincaré. E de fato, deixa eu só fazer um comentário aqui que em dimensão 2, curiosamente, o fluxo sempre funciona, inclusive para superfícies diferentes. Não precisa ser esfera, pode ser o toro, o bitoro ou o tritoro. Em dimensão 2, se você evoluir pelo fluxo e normalizar para que, digamos, a área seja 1, constante, o fluxo sempre converge para uma métrica de curvatura constante. Tá? Então aqui você sempre tem convergência para a curvatura constante, em dimensão 2. De fato, eu teria um filme aí, pode mostrar o último filme aí. Esse filme é em dimensão 2. Infelizmente, eu não tenho um filme para mostrar a dimensão 3. Você pode abrir o... Tem até um programinha aqui que eu queria mostrar rapidamente. Pode... Esse fluxo... abre aquele hit hot ali, que é tranquilo esse fluxo. O problema é que agora precisa do mouse. O problema aqui é o mouse, tá? Era para conseguir... Que você mexe, você varia, põe uma forma nela e põe o fluxo e ele roda. Tá mexendo aqui? Por exemplo, essa aqui, né? Aí você aponta aqui para... A evolução do fluxo vai ser essa. Não sei se está dando para ver? Ele vai, arredonda e vai eventualmente se tornar uma esfera. Então, quem estiver interessado, depois eu posso mostrar melhor o fluxo. Tá? Então, em dimensão 2, a coisa sempre arredonda. Em dimensão 3, qual que é o problema? E o que o Perelman fez para resolver, né? Em dimensão 3, o problema é que você pega uma geometria que faz assim. Esse é o exemplo clássico. Pega uma geometria que faz assim. Isso aqui tem dimensão 3. Agora, essa seção aqui, como eu tinha comentado, né, é na verdade uma esferazinha, né? S2. Certo? E aí o que acontece com uma geometria assim é que, porque isso aqui é uma esfera de dimensão 2, eu posso fazer esse pescoço muito fino, de tal maneira que a curvatura nessa região seja muito grande, e de fato eu posso fazer com que ela seja muito maior do que a curvatura nas outras regiões. Então, quando você evoluir pelo fluxo, aquele fenômeno do fluxo da curvatura não vai acontecer,
isso aqui vai contrair antes e vai desenvolver uma singularidade. Então, o desenho seria algo assim. Você vai evoluir, em algum momento isso vai gerar uma singularidade. O desenho não está muito bom aqui não, tá? Mas... E singularidade significa que nessa região aqui a curvatura foi para mais infinito. Então você deixa de poder, o fluxo não faz mais sentido ali. Bom, o que você pode fazer é o seguinte, né? Você pode chegar aqui na singularidade, colocar isso aqui num microscópio, né? Ampliar e tentar ver o que acontece melhor, né? Antes de gerar a singularidade. Se você faz isso no fluxo da curvatura, né? Quando você pega a curva pequenininha e põe no microscópio, como eu falei, ela vai ser quase um círculo. No caso do fluxo de Hit, nesse exemplo aqui, você pega uma região aqui e amplia, né? O que você vai ver no limite é uma coisa que é quase um cilindro. O limite tem que ser um cilindro. Essa região ampliada vai parecer com uma coisa assim. E isso foi um dos grandes breakthroughs, né, uma das grandes contribuições do Perelman. Até então o Hamilton tinha provado uma série de teoremas, mas ficava a questão de saber como que são as singularidades do fluxo em dimensão 3. Você tinha uma lista possível lá, mas a ideia é que você tinha que mostrar que só o cilindro pode aparecer. E o Perelman mostrou, quer dizer, a singularidade é aquela do mais simples, mais simples possível, né? Você amplia, dá quase um cilindro. E aí o que você faz agora é você corta aqui o cilindro, corta o cilindro. Estou desenhando aqui no desenho ampliado, né? E aí você cola duas bolas aqui, bem comportadas, né? Ok? Isso é o que se chama de cirurgia. Então você cortou e colou duas bolas, né? Inspirado pela medicina, né? Então aqui, isso é chamado fluxo de Hit com cirurgias. A ideia é, você roda o fluxo, espera a singularidade acontecer. Antes da singularidade acontecer, você vê lá um cilindro pequenininho, corta, cola duas bolas e continua o fluxo. Certo? E a ideia é que você... Bom, a variedade pode até quebrar, né? Ou seja, nesse caso aqui, quando você fizer isso, você vai ter dois pedaços assim, né? Essa é a figura depois da cirurgia. E aí você continua evoluindo cada pedaço pelo fluxo de Hit. O que pode acontecer é que isso pode desenvolver singularidade de novo. Mas aí Perelman já mostrou que todas as singularidades são cilíndricas. Você faz cirurgia de novo e continua o processo. Então deixa eu terminar aqui com o esboço da demonstração. Só fazer desenhos aqui. Então a ideia do Perelman... Bom, eu tenho que falar que o fluxo de Hit com cirurgias já tinha sido considerado pelo Hamilton, mas num certo contexto em dimensão 4. Ele não conseguiu fazer o fluxo com cirurgias funcionar em dimensão 3. Essa foi a conquista do Perelman. Então, que o Perelman, a ideia da demonstração é a seguinte. Você começa com uma variedade, né? Completamente aleatória. Né? Ou seja, a geometria é completamente aleatória, mas eu sei que essa variedade é fechada e simplesmente conexa. Simplesmente conexa. Certo? E vamos lembrar que o que o Perelman fez foi ele entendeu, isso aqui é a conquista do Perelman, né? Falar em singularidades é falar das regiões onde a curvatura é muito alta. Então Perelman entendeu regiões, ele entendeu as regiões onde a curvatura é muito alta. Onde a curvatura é muito alta. Então o que você faz é, pega uma geometria aleatória, que a gente não sabe como é que é, evolui pelo fluxo de Hit. Isso aqui pode desenvolver uma singularidade num determinado tempo T1, por exemplo. Aí você faz cirurgia, eventualmente você pode precisar fazer cirurgia em mais de um lugar. Né? A variedade pode, sei lá, quebrar em 3 pedaços. Aqui, né?
E aí você continua pelo fluxo de HIT com cirurgias. Num determinado tempo T2 pode desenvolver singularidade de novo. Aí você novamente faz cirurgia e continua o processo. Bom, qual o problema? O problema é que o número de cirurgias que você precisa fazer poderia ser infinito, né? E esse processo poderia levar para sempre. E o Perelman mostrou então, e aí onde entra a hipótese da variedade ser simplesmente conexa, de todos os laços serem triviais, que para qualquer geometria aleatória, numa variedade simplesmente conexa, o fluxo de HIT com cirurgias tem que terminar em tempo finito. Ou seja, o número de cirurgias que você precisa fazer é finito, porque a variedade é simplesmente conexa. De fato, tem uma outra demonstração disso que usa superfícies mínimas, que é muito bonita. Então, você sabe que o fluxo termina em tempo finito. Esse é o chamado tempo de extinção. O tempo de fluxo fica extinto. Isso porque a variedade era simplesmente conexa. E aí, o que significa o fluxo se tornar extinto, né? Significa que, um pouquinho antes dela desaparecer, a curvatura ficou alta em todos os pontos. Ou seja, a singularidade se desenvolve essencialmente em todos os pontos ao mesmo tempo. Aqui eu tenho que colocar entre aspas, essencialmente. Mas a ideia é que o Perelman já entendeu as regiões onde a curvatura é muito alta. Né? Ele mostrou que singularidades são todas cilíndricas, né? Só para efeito do desenho, você poderia ter um desenho assim. Uma coisa, ter vários cilindrozinhos pequenininhos. Isso aqui é uma singularidade formando. Pode ter uma lista assim de... E aí poderia terminar com uma bolinha aqui. Mas o fato é que você sabe que são cilindros. Então você sabe que isso aqui é, topologicamente, uma esfera. E a mesma coisa você vai poder dizer para todas as componentes. Ou seja, todas as componentes agora vão ser topologicamente esferas. E aí você raciocina para trás, né? Eu sei que o fluxo tem que terminar com uma coleção de esferas, né? Então sei como o fluxo termina, sei também como é que o fluxo muda de passo para passo. É uma espécie de indução reversa, indução para trás. Você conclui então que a variedade original tinha que ser uma esfera S3. Então, claro que eu estou aqui resumindo, né? Se vocês forem olhar na biblioteca, o livro é dessa grossura, né? E usa, em muitos lugares, usa uma análise pesada. Bom, a história não termina aí. O fluxo de HIT tem sido usado para outras aplicações, né? Eu mesmo fiz uma aplicação do trabalho do Perelman para um certo problema de geometria, um teorema de conexidade para geometrias em dimensão 3. E uma outra aplicação importante do fluxo de HIT foi o chamado teorema da esfera diferenciável, que é uma conjectura que aparece no finalzinho do livro do Manfredo, de geometria riemanniana, foi resolvida recentemente com a ajuda do fluxo de HIT. Então é isso, pessoal. Obrigado aí.